Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Processos de Negócio, nosso famoso BPMN 2.0. Nesta aula nós falaremos um pouco a respeito do para que serve o BPMN. Bom, nós já aprendemos nas aulas anteriores que o BPMN ele é uma espécie de linguagem gráfica que é utilizada para representar processos de negócio. Bom, basicamente, o seu principal objetivo é fazer com que todas as pessoas envolvidas em um processo consigam entendê-lo facilmente, independente da área em que elas trabalhem. Então, vamos imaginar o seguinte, uma empresa que possui o setor comercial, setor financeiro, setor logístico, compras, RH e TI. Cada departamento possui uma forma diferente de trabalhar. E aí o que acontece? O BPMN, ele cria de certa forma um idioma comum para todos os setores. Então, em vez de cada área explicar um processo, seja através de textos enormes ou apenas verbalmente, ele pode desenhar um fluxo simples e padronizado. Por que as empresas utilizam o modelo BPMN? De certa forma, ele não serve apenas para nós desenharmos fluxos bonitos, forma visual no caso. Ele é uma ferramenta estratégica que é usada para melhorar toda a operação da empresa. Então, acima do visual, ele é estratégico, beleza? E aí nós temos inúmeros benefícios, né? Ele melhora a comunicação, padroniza processos, encontra problemas, documenta o funcionamento da empresa, prepara processos de automação, dentre outras funcionalidades. Então, se nós falássemos a respeito do nosso primeiro tópico, que é a melhoria da comunicação entre as áreas, seria um dos maiores benefícios que nós temos no modelo BPMN. Vamos imaginar o seguinte problema. Imagina que há uma empresa de e-commerce e um cliente ele faz uma compra. Geralmente, quem participa desse processo? Participa o setor comercial, participa o setor financeiro, participa o estoque, participa a logística, participa o atendimento ao cliente. E aí o que acontece? Cada setor em si sabe apenas a sua parte. Talvez tenha setor que entenda um pouco da outra parte de outro setor, mas não que saiba por completo. E aí isso gera diversas situações. Então, poderia gerar uma situação de que, assim, achei que o financeiro tivesse feito isso. Ou uma situação em que pensei que o estoque já tivesse sido separado. Ou talvez até uma outra situação. O cliente ainda não recebeu porque ninguém liberou o pedido. Ou seja, cada departamento ele possui uma visão limitada. E aí o BPMN ele permite você fazer uma visualização do processo por inteiro. Logo, não apenas o seu setor, apenas a sua área, mas o know-how geral daquele processo. No caso, como estamos falando de uma venda de e-commerce, o processo por completo da venda. Nós poderemos dar um outro exemplo aqui. Vamos colocar aqui o exemplo de uma empresa que vende computadores. Então, o fluxo ele seria: o cliente faz o pedido, o comercial ele aprova a venda, o financeiro confirma o pagamento, o estoque separa o produto, a logística envia, o cliente recebe. Quando esse fluxo ele está desenhado no BPMN, todos sabem onde começa, todos sabem onde termina e todos sabem quem é responsável por cada etapa, que é o mais importante.
E isso, consequentemente, reduz conflitos internos. Conflito entre funcionários da mesma equipe, conflito entre funcionários de setores diferentes e assim sucessivamente. Um outro exemplo que nós poderíamos acrescentar aqui. Imagina assim, uma empresa onde o RH ele precisa contratar um funcionário. Sem o BPMN, o RH ele acredita que o gestor já aprovou, o gestor acredita que o financeiro já aprovou, o financeiro nunca nem recebeu a solicitação. E aí qual que é o resultado? A contratação demora semanas. Já se tivesse o BPMN, todos sabem exatamente quem executa cada atividade. E aí, se nós pegarmos no know-how por completo, o benefício, a maior integração entre departamentos, o menor retrabalho, menos dúvidas e menos falhas de comunicação também. Tudo isso que eu falei até o momento seria apenas do nosso primeiro benefício, que seria a melhoria de comunicação. Agora, se nós falarmos um pouco a respeito sobre padronização de processos. Vamos colocar assim que, independente de serem dos mesmos setores, cada funcionário possui um jeito próprio de trabalhar. E isso gera inconsistência. Então, imagina você trabalhando em Excel. A maneira que você trabalha na planilha não é a maneira que o seu colega de trabalho trabalha, mesmo sendo a mesma planilha. Então, gera inconsistência. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Imagina 2 atendentes de suporte. Nós temos o funcionário A, ele recebe o chamado, liga para o cliente e resolve. Isso do funcionário A. Só que o funcionário B recebe o chamado, pede a documentação, encaminha para o outro setor, liga depois e aí ele resolve. Observa que as etapas, por mais que ambos fizeram a resolução do problema, as etapas elas foram diferentes. O funcionário B, ele acrescentou mais etapas perante ao trabalho. Ou seja, cada um trabalha de uma forma. Agora imagina que é uma equipe com 30 pessoas e cada um dos 30 funcionários faz algo de forma diferente. A empresa, consequentemente, perde qualidade. E aí é onde entra o BPMN nesse assunto. A empresa ela define. Todos os chamados deverá seguir exatamente o seguinte fluxo. Recebe o chamado, classifica a prioridade, analisa o problema, resolve, registra a solução, encerra o chamado. Agora, todos precisam trabalhar seguindo o mesmo padrão. Então já não há mais a inconsistência. Qual que é o benefício ou quais são os benefícios perante a isso? Maior qualidade, maior previsibilidade, treinamento mais fácil e substituição de funcionário mais simples. Agora, se a gente colocasse isso em exemplo real, vamos imaginar um banco. Não seria aceitável que cada gerente aprovasse empréstimo de maneira diferente. Existe um processo padrão. E aí o BPMN documenta esse padrão. Para vocês entenderem a importância que o BPMN tem em relação a negócio. Beleza? Sobre o nosso terceiro tópico, que seria a identificação de gargalos e ineficiências. Assim, uma das maiores vantagens do BPMN é mostrar exatamente onde o processo está lento. E isso é fundamental para qualquer empresa. Então, o que seria o gargalo? O gargalo é basicamente uma etapa que atrasa todo o restante do processo. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Vamos imaginar um pedido. Ele foi realizado às 10 horas da manhã. O comercial aprovou em 5 minutos, o financeiro aprovou em 3 minutos, só que o estoque demorou 2 dias. A logística enviou em 2 minutos. Onde que está o problema? Obviamente no estoque, que demorou 2 dias.
Sem o BPMN, isso pode passar despercebido. Só que com o BPMN fica evidente. Vamos acrescentar outro exemplo nessa situação. Uma empresa, ela demora 20 dias para contratar funcionários. Após mapear o processo de BPMN, descobriu o seguinte: desses 20 dias que demora-se para contratar funcionários, RH leva 2 dias, o gestor leva 1 dia, o financeiro leva 15 dias, a assinatura leva 2 dias. O verdadeiro problema não é o RH. Aonde está o verdadeiro problema? O problema estava na aprovação financeira, estava demorando um período de 15 dias para fazer toda a aprovação. Logo, benefícios: descobrir desperdícios, eliminar etapas desnecessárias, reduzir custos e, obviamente, melhorar a produtividade. Olha só quão importante é o BPMN. Olha só quantas coisas eu já falei, quantos exemplos eu dei, e nós falamos apenas do terceiro tópico até então. Dando continuidade ao quarto tópico, que seria a documentação estruturada. Muitas empresas, elas dependem do conhecimento das pessoas. E isso é extremamente perigoso, por N motivos. Às vezes é uma única pessoa quem sabe tudo, a empresa fica amarrado a esse funcionário, se ele for embora vira um caos, entre outras possibilidades. Então, vamos imaginar aqui um exemplo sobre essa situação. Imagina um funcionário chamado Carlos. Carlos, ele trabalha há 15 anos na empresa. Somente ele sabe emitir determinados relatórios. Então, ele trabalha com Excel, só ele emite relatórios específicos. E aí, um belo dia, mesmo com 15 anos de empresa, Carlos ele resolve pedir demissão. O que acontece? Ninguém sabe fazer o trabalho do Carlos. O processo ele praticamente desaparece. E aí, o que acontece? O que faz? E se ele não quiser, um exemplo, se ele não quiser cumprir o período dos 30 dias, para que haja tempo de ter uma pessoa e ele treinar essa pessoa para ficar no local dele, ocupar o lugar dele, morreu o processo. Já se a gente tivesse o BPMN, todo o processo ficaria documentado. Mesmo que o Carlos saísse um dia, qualquer funcionário conseguiria entender como aquilo funcionava. Outro exemplo, vamos colocar aqui uma indústria. Existe um processo para abrir fornecedores. E aí esse processo ele fica registrado em BPMN. Sempre que um novo colaborador entrar, basta ele consultar a documentação. Com isso, nós temos aqui benefícios, obviamente. Preservação do conhecimento, não fica dependente de uma única pessoa ou de um único setor. Treinamento rápido, porque se eu tenho documentação, eu consigo colocar esse funcionário para estudar, muitas vezes sob ajuda ou muitas vezes por conta própria. Até mesmo depois de ele ter tido o treinamento, tenho a documentação para fazer consultas e para revisitar essas informações caso eu tenha dúvidas. Também existe a facilidade de autorias, né? Então existe ali o trabalho de inspeção de qualidade ou algo nesse sentido. Facilita a auditoria. E eu também tenho uma maior organização, porque eu tenho um padrão a se seguir. Consequentemente, se eu tenho um padrão, eu tenho que seguir aquele padrão. Então não pode ser de qualquer jeito, tem que ser de forma organizada. E aí, por fim, nós temos o nosso quinto tópico, que seria uma base para automação de processos. Então, hoje, muitas empresas automatizam processos, né? Então, aqui já envolve mais a parte de sistemas. Então, elas automatizam usando ERP, usando RPA, usando workflows. Está muito em alta inteligência artificial, plataformas low-code. Se você procurar aí YouTube, vai ver a rodo. Mas o que acontece antes de automatizar é preciso entender qual que é o processo. E aí, novamente, é onde entra o BPMN. Então,
Imagina o seguinte, um processo de aprovação de férias. Sem a automação, como ficaria? O funcionário ele envia um e-mail, o gestor responde, o RH recebe, o financeiro calcula, o RH registra. Só que é tudo de forma manual. Agora, se eu mapear isso em BPMN, há uma solicitação, o gestor aprova automaticamente, que é enviado para o sistema do RH, o sistema calcula o saldo, o sistema atualiza a folha e o funcionário recebe a confirmação. Basicamente, todo o processo funcionou de forma automática. Outro exemplo, vamos colocar novamente aqui exemplo de banco. Uma solicitação de cartão. O BPMN ele mostra o seguinte, o cliente solicita, o sistema consulta o score, o sistema verifica os documentos, o sistema aprova automaticamente e aí o cartão é emitido. Esse fluxo ele poderá ser implementado exatamente como foi desenhado. E se nós observarmos de forma automatizada, sem a participação de um humano, tudo de forma automática, etapa por etapa. Consequentemente, benefícios nós temos redução de erros, porque nós estamos falando de uma coisa sistêmica, uma vez que nós programamos para ser executado daquela forma, dificilmente vai sair da risca, a não ser que implementem novas funcionalidades e aí acaba gerando bugs, mas de certa forma o risco é bem menor do que o humano fazendo todo esse procedimento manual. Consequentemente, a velocidade também acaba sendo maior, acaba acontecendo mais rápido as coisas, o menor custo operacional, porque se eu tenho um sistema que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, 31 dias do mês, eu também reduzo os meus custos de produtividade. Porque aonde eu tenho um sistema, eu teria que ter talvez 4 a 5 funcionários. Eu consigo fazer uma redução sobre isso também. E, obviamente, uma maior produtividade. Como eu mencionei, o sistema ele trabalha de certa forma 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano. Ele não precisa de férias, ele não precisa de folga, ele não precisa de tempo para beber água, para ir no banheiro, para almoçar e nem nada do tipo. Obviamente, a produtividade acaba sendo maior. Resumidamente, de tudo isso que eu falei até o momento, o que vocês precisam ter em mente é que o BPMN ele não serve apenas para desenhar processos. Como eu mencionei no início dessa aula, não é apenas ilustrativo. Ele ajuda a empresa a enxergar o trabalho como ele realmente acontece, como é o fluxo, como é o processo. E aí, com isso, é possível melhorar a comunicação entre departamentos, criar processos padronizados, localizar gargalos, documentar procedimentos, preparar processos de automação. Então, as empresas em si elas usam BPMN não apenas por visual, mas porque elas conseguem entender os seus processos de ponta a ponta, do começo ao fim. E isso também visualizando ali o miolo. E aí, obviamente, acaba tornando tudo mais fácil de se identificar e oportunidades de melhoria, que aí reduz desperdício e aumenta a eficiência operacional. Tá bom? Bom, e esta é a nossa aula sobre BPMN. Espero que você tenha entendido, principalmente que você tenha gostado. Na próxima aula daremos continuidade com outros assuntos dentro do contexto de BPMN. Eu vou me despedindo por aqui, pois a aula já ficou um tanto quanto extensa. Jesus abençoe a vida de cada um. Jesus abençoe a família de cada um. Fiquem com Deus e até breve.